Atenção, tripulantes! Nova transmissão recebida. Está no ar o Centauri News. Ouvinte, imagina só ter a sua casa atingida por um fragmento de meteorito. Pois é, nessa semana temos no Centauri News uma notícia que parece roteiro de filme. Uma bola de fogo cruzou o céu da Europa, iluminou vários países e terminou com um fragmento de meteorito atravessando o telhado de uma casa na Alemanha. E o que mais chamou a atenção é que nos primeiros minutos muita gente não pensou imediatamente em astronomia, gente. Pensou na guerra envolvendo o Irã e a coalizão dos Estados Unidos da América do Norte e o Estado de Israel. Exatamente. Segundo reportagem publicada pela Deutsche Welle, muitas pessoas chegaram a associar o clarão no céu a um possível míssil, inclusive com comentários nas redes sociais sugerindo um artefato militar vindo do Oriente Médio, especialmente pela tensão internacional atual. A Deutsche Welle destacou que o fenômeno ocorreu em um momento em que a Europa vive alta sensibilidade por causa dos conflitos em andamento, especialmente sobre a operação militar especial russa no território da Ucrânia, além das tensões envolvendo o Irã e seus desdobramentos geopolíticos. E isso faz sentido do ponto de vista psicológico. Hoje, qualquer objeto luminoso incomum no céu europeu imediatamente desperta suspeita, porque a população convive diariamente com notícias de drones, mísseis, sistemas antimísseis e alertas militares. Mas aí, rapidamente, a ciência entrou em cena. O portal Space.com informou que o objeto era de fato um meteoro de grande brilho, um bólido, e que foi registrado na sua passagem em diversos países na Europa Ocidental. O fenômeno foi visível na Alemanha, França, Bélgica, Holanda e Suíça. Houve milhares de relatos enviados à International Meteor Organization, o que permitiu reconstruir a trajetória do objeto através de triangulações. Aliás, vale mencionar que no Brasil, a Bramon, a rede brasileira de monitoramentos de meteoros, é a iniciativa de astrônomos amadores que realiza esse trabalho e que já contribuiu para a identificação e mapeamento desses corpos que penetram a atmosfera terrestre. Eu mesmo já fiz parte da rede brasileira de monitoramentos de meteoros, onde, por exemplo, um mês cheguei a capturar mais de 200 meteoros através das minhas câmeras. E suas contribuições para a Bramon e divulgadas pelo Centauri, né, Marco? Já te colocaram em destaque várias vezes na mídia. É o nosso orgulho do Clube Centauri. Mas hoje vamos falar desse caos cósmico na Alemanha. Com os olhos da física, o que realmente aconteceu foi o seguinte: uma rocha espacial, possivelmente um meteoroide, entrou na atmosfera terrestre em altíssima velocidade, dezenas de quilômetros por segundo. E ao encontrar o ar atmosférico, a compressão do ar frente ao corpo elevou drasticamente a sua temperatura. E aqui vale lembrar, não é simplesmente o atrito ou o arrasto do ar. O principal aquecimento vem da compressão externa do ar diante do meteoro. Exato. Essa energia térmica provoca a ablação, ou seja, o material externo começa a vaporizar, fragmentar e gerar aquele rastro luminoso intenso que vemos no céu. Em determinado momento ocorreu um airburst, uma explosão atmosférica. Segundo os dados iniciais, essa fragmentação aconteceu ainda a dezenas de quilômetros de altitude e a maior parte do corpo foi destruída ali, mas pequenos fragmentos sobreviveram. E um desses fragmentos caiu na região de Koblenz, na Alemanha. Segundo Deutsche Welle, esse fragmento atravessou o telhado de uma residência e atingiu um cômodo interno, deixando um buraco consideravelmente grande. Felizmente, ninguém ficou ferido. Agora imagina o simbolismo disso tudo. Em meio a um continente em alerta geopolítico, o céu produz um evento natural que por alguns minutos parece uma ameaça militar. E isso mostra como hoje a astronomia e geopolítica às vezes se cruzam na percepção pública. Um meteoro brilhante pode provocar aí a dúvida da população, né? Porque ela está condicionada a interpretar, claro, sempre pelos olhos da psicologia, né? Com uma lógica de conflito, pelo medo e pela sensibilidade que a Europa está passando nesse momento. E cientificamente há outro detalhe importante. Os fragmentos encontrados provavelmente pertencem à classe dos condritos. Isso mesmo, os condritos são rochas primitivas, praticamente fósseis minerais do nascimento do Sistema Solar, com cerca de 4,5 bilhões de anos. É um material riquíssimo para o estudo da nossa própria vizinhança cósmica.
É quase como se um material mais antigo do que a própria Terra tivesse atravessado o telhado de uma casa moderna. E isso reforça algo muito importante. A atmosfera terrestre funciona assim como um grande escudo planetário, e sem ela, eventos assim seriam muito mais perigosos. Mas ainda assim, há uma necessidade de intervenção da parte das agências espaciais. E particularmente eu gosto muito de uma propaganda recente divulgada pela ESA, Agência Espacial Europeia, em que eles relacionam de forma bem humorada, é claro, que os dinossauros foram extintos não só por causa do meteoro em si, mas porque não tinham uma agência espacial. A maior parte dos meteoros se desintegra completamente. Muito raramente, alguns fragmentos chegam a tocar o solo terrestre. E mais raro ainda é atingir uma construção humana, mas podem acontecer. Portanto, ouvinte, entre a guerra, ciência e o acaso cósmico, o Centauri News de hoje nos lembra que o céu continua produzindo surpresas capazes de confundir até a leitura do nosso próprio tempo histórico. E esse foi o Centauri News, aqui comigo, Rodrigo Rafa, no Brasil, e do Marco Centurion, em São Petersburgo, na Rússia. As fontes principais dessas notícias foram publicadas originalmente nas plataformas Deutsche Welle, da Alemanha, e do Space.com, dos Estados Unidos da América do Norte. Centauri News. Transmissão encerrada.